Seguimos com o nosso estudo para mostrar que toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, deve ser lida de maneira cristológica. Os próprios pais da Igreja, entre eles Inácio de Antioquia, defenderam essa leitura cristológica contra as heresias do início da era cristã, que queriam abolir o Velho Testamento. Entre essas heresias estava a heresia dos macionitas. No primeiro episódio da série, que já está disponível neste canal, nós falamos da presença de Cristo na criação e na história dos patriarcas. Agora, nesse segundo episódio da série, mostraremos como a presença de Cristo pode ser vista em momentos da história de Moisés e da história do povo de Israel na travessia do deserto. Então, vem conosco descobrir Cristo no Velho Testamento. No episódio passado, o primeiro, nós começamos a mostrar que a figura do anjo do Senhor, ou anjo de Jeová, que aparece em diversos momentos da história do povo hebreu, é identificada por muitos estudiosos como Cristo. Este anjo do Senhor, como vimos, visitou Abraão e lhe fez promessas usando prerrogativas do próprio Deus. Também esteve com Abraão no Monte Moriá e impediu Abraão de sacrificar Isaque e lhe falou como o próprio Deus. Será que este anjo do Senhor, ou anjo de Jeová, também esteve com Moisés? A Bíblia também nos mostra isso. Lá em Êxodo, capítulo 3, o grande momento do chamado do Senhor, do chamado de Moisés, nós vemos o texto dizendo assim, que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. E diz aqui o texto bem claramente, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, o texto já diz, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Essa leitura é de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Então, aqui fica uma questão que precisamos responder. Este anjo do Senhor é o próprio Deus? Se sim, como ele pode ser ao mesmo tempo o que envia e o enviado? Os estudiosos ao longo dos séculos adotaram dois caminhos para responder a estas perguntas. O primeiro caminho considera o anjo do Senhor como um anjo criado, não fazendo parte da divindade, mas um anjo criado com esse propósito de representar Deus e que falou como Deus apenas como seu representante. Esse é um caminho. Mas o teólogo Charles Hodges diz que este caminho não é o caminho correto para interpretar o papel do anjo do Senhor, uma vez que as passagens não são isoladas, como já vimos no caso de Abraão, vemos agora no caso de Moisés, essas passagens não são isoladas, e que temos, ele diz, abre aspas, o expresso testemunho dos escritores inspirados do Novo Testamento, que o anjo do Senhor era Cristo, fecha aspas. O segundo caminho para se interpretar a figura do anjo do Senhor é afirmar que o anjo do Senhor, e o Senhor falam de Deus Pai e de Deus Filho, agindo na história, ao longo da história do povo hebreu, ao longo de diversos episódios.
Aqui temos a doutrina da Trindade sendo revelada, como falamos no episódio passado, ainda que de forma indireta. Então, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo já começam a se manifestar nessas passagens do Velho Testamento. Então, podemos afirmar que Cristo, na forma do anjo do Senhor, se apresentou a Moisés. Mas não somente a Moisés, Cristo esteve com o povo no deserto, alimentando e o guiando rumo à terra prometida. E quem faz esta afirmação é o próprio apóstolo Paulo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignores, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo falando isso em 1 Coríntios 10, continuando. E Paulo diz que todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E Paulo conclui fazendo a seguinte afirmação, que esta pedra era Cristo. Então nós temos aqui que Cristo, né, estava guiando o povo no deserto. E por que Cristo fez isso? Entendemos que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, né, está em plena atividade para que o plano eterno de Deus se cumpra cabalmente. Por isso é que Deus está tanto fora como dentro da história, fazendo a história culminar naquilo que Ele planejou. E o que é isso? Qual é o alvo do plano eterno de Deus? O louvor da sua glória na pessoa de seu Filho Jesus. Então estas teofanias foram necessárias até que chegasse o tempo em que vivemos hoje, onde a revelação nos foi dada e podemos, por meio desta revelação que são as Escrituras, conhecer todo o desígnio que Deus planejou, o que Paulo chamou de um mistério de Deus que outrora estava oculto, mas que agora foi revelado. Mas Deus deixou pistas desse mistério que estava oculto. Deus deixou pistas, pegadas dele por toda a história. E um dos lugares onde podemos ver as pistas, né, e pegadas que Deus deixou desse mistério que queria revelar na plenitude do tempo, é no sistema de culto e ritos que Deus estabelecera na antiga aliança, e mais precisamente no tabernáculo e nas imagens que o envolvem. Então podemos dizer que Cristo também pode ser visto na figura do tabernáculo, né? Cristo é o tabernáculo permanente de Deus entre os homens. O que o tabernáculo foi no passado, uma moradia provisória da presença de Deus, o tabernáculo era apenas uma sombra do tabernáculo que o próprio Deus traria para nós de uma forma permanente. Cristo habitando no meio do seu povo. Também uma outra figura do tabernáculo, que é a figura do sacerdote. Cristo é o sacerdote que se coloca entre o povo e o próprio Deus. Então, além de ser o tabernáculo, podemos afirmar que Cristo é o sacerdote eterno e a oferta perfeita oferecida por nós. O livro de Hebreus todo enfatiza isso de uma forma muito clara. E você pode ver mais precisamente em Hebreus 8, do versos 1 ao 6, esta realidade de Cristo como sacerdote e a oferta perfeita. Ele é a oferta e o sacrifício que habilita o homem a se chegar a Deus. Na época de Moisés, a chamada época da lei, nós podemos afirmar a graça e o amor de Deus estavam presentes na lei.
Pois como não ver a graça de Deus num ato de misericórdia e perdão para um pecador que se aproxima de Deus e faz uma oferta de um sacrifício e é perdoado? No entanto, essa graça e amor de Deus, como bem sinaliza Jason Meyer no livro Aliancismo Progressivo, ele diz o seguinte, abre aspas: a lei de Moisés era uma graça de Deus e uma lei de amor, mas seu padrão de amor fica aquém das alturas do amor encontrado no sacrifício de Cristo. Fecha aspas. Então, somente por Jesus, o homem pode chegar plenamente a Deus. Como diz o escritor aos Hebreus, o véu foi rasgado, por isso podemos correr em direção ao trono da graça, a fim de obter verdadeiro perdão e verdadeiro amor. Então, Moisés e a lei tiveram um papel importante. Que papel foi esse? Apontar para Jesus. E neste sentido, eles cumpriram o seu papel. Por isso que Jesus disse: leiam Moisés, leiam a lei, porque ela fala de mim. E verdade, nós podemos ver Cristo na figura de Moisés, em toda a lei, em todo o sistema de culto. Então, o papel de Moisés e da lei não era um papel permanente, mas provisório. Por isso, a necessidade de se repetirem os sacrifícios e os sacerdotes serem trocados de tempo em tempo. Mas com Cristo, tudo se faz diferente e permanente. O sacerdote, a oferta, a salvação oferecida, como diz a palavra, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então podemos ver Cristo no momento da vida de Moisés, na história do povo de Israel e na história do tabernáculo. Eu espero que você tenha conseguido, neste pequeno vídeo, descobrir Cristo na história de Moisés e do povo de Israel na sua travessia do deserto. A série vai continuar. Ainda falaremos sobre Cristo na história de Davi, nos registros proféticos. Então, não perca, tem muita coisa boa para vermos ainda nos próximos episódios. Até lá, um grande abraço.